Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e mais um dia estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e tudo aquilo que pode impactar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo no dia de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, após o nosso feriado prolongado, temos aí mais um dia de pregão, muita coisa podendo acontecer nesse início de semana. Falando especificamente aí do nosso fechamento de quinta-feira, né? Visto que sexta-feira não houve pregão, na quinta-feira aí foi um dia de alta volatilidade novamente e o índice Ibovespa aí caiu, quase chegando a ofuscar a alta dos últimos 4 dias. Lembrando, na semana passada o índice Ibovespa vinha aí de 4 dias seguidos de alta e com a queda de sexta-feira, boa parte aí dessas altas aí acabou indo por água abaixo. Na quinta-feira, antes do feriado de Sexta-feira Santa, e obviamente aí o feriadão de Páscoa, né? Tivemos aí muita queda nas negociações, inclusive porque diversos traders, o que é normal acontecer, quem opera muito no intraday, o day trader, né? Eles acabam fechando as suas posições no feriado, retomando essas posições na segunda-feira, no caso hoje, principalmente para evitar qualquer oscilação, qualquer risco maior aí que possa acontecer no feriado prolongado. E com isso, obviamente, aí, reduz bastante aí toda a questão das negociações na quinta-feira. Além disso, os investidores quinta-feira e essa semana também devem continuar muito atentos aí à questão do orçamento de 2021, que já é uma polêmica aí pela terceira semana consecutiva. Mesmo com a realidade do senador Márcio Bittar afirmando que após sanção do presidente ele vai reduzir em 10 bilhões o valor de emendas parlamentares para que sobre um recurso maior aí para que o governo possa investir em situações de infraestrutura e despesas obrigatórias, ainda assim existe aí uma grande possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro talvez apresentar alguns vetos ao orçamento devido à impossibilidade de cumprimento na forma como está colocado o orçamento aprovado para o ano de 2021. Na quinta-feira, nós ainda tivemos divulgação da produção industrial no país, que veio um pouco abaixo do esperado, pouca diferença, mas um pouco abaixo, apresentando essa queda. E diferente do que aconteceu no restante dos países emergentes do mundo, na quinta-feira nós tivemos uma valorização do dólar por conta da desconfiança em relação ao nosso risco fiscal. Infelizmente, aí, a níveis gerais, o dólar para países emergentes teve uma desvalorização, o que não aconteceu aqui no Brasil. Olhando, já que estamos falando em dólar, para cenário internacional, lá nos Estados Unidos nós tivemos recorde nos índices S&P 500 e alta nas demais bolsas que fecharam ali em cenário positivo, principalmente aí olhando para o projeto do Biden aí de nos próximos 8 anos haver aquele investimento de 3 trilhões, né? Mesmo com todas as dúvidas, mesmo com todos os receios, ainda assim se acredita muito na retomada econômica e principalmente retomada de empregos através do plano Biden aí para infraestrutura, saúde e também outros aspectos aí que são colocados dentro do escopo do plano de 3 trilhões de dólares. Olhando para as bolsas asiáticas, fecharam o pregão em alta devido a uma permanência de cenário econômico positivo lá na China. Então se acredita realmente aí numa alta da economia chinesa, o que acaba favorecendo também toda a Ásia. A Europa teve novamente renovação de recordes na Bolsa da Alemanha e alta nas principais bolsas do continente, com reflexo aí do PMI. Tivemos divulgação do PMI da zona do euro e de diversos outros países da Europa. O dia ainda na quinta-feira fechou com grandes expectativas em torno da reunião da OPEP, né, que ocorreu ali na quinta-feira mesmo, e se aguardava muito a perspectiva de como iriam colocar a distribuição e exportação de petróleo
para os principais países exportadores. Olhando para números agora, nós vemos que o dia 1º do 4, 1º de abril, fechou aí um índice Ibovespa caindo 1,18%, 115.253 pontos. O dólar teve uma alta de 1,36%, chegando a R$ 5,71. As bolsas de tecnologia, a bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq fechou em 13.480 pontos, uma alta de 1,76%. O índice S&P 500 ultrapassou os 4.000 pontos, chegando aí a 4.019, uma alta de 1,18%. E Dow Jones, 33.153 pontos, foi o fechamento do dia 1º, uma alta de 0,52%. Olhando na Europa, tivemos uma lateralização do euro, que fechou em alta de 0,02% a R$ 6,69. A R$ 6,69. Na Alemanha, a alta de 0,66 na bolsa. O DAX alemão fechou a 15.107 pontos. Na França, tivemos alta de 0,59, com o CAC fechando a 6.102 pontos. E no Reino Unido, alta de 0,35%, chegando aí a 6.737 pontos. Olhando aí para a Bolsa Asiática, lá no dia 1º, fechou com alta de 13.979 pontos, alta de 1,46%, e o Japão alta de 0,72% a 29.388 pontos. No cenário de cripto, nós tivemos aí o Bitcoin com queda no dia 1º de 0,11% e o Ethereum uma alta de 1,71%. O petróleo futuro finalizou sendo negociado aí o Brent a 64,67 cents de dólar o barril e o WTI a 61,30 cents de dólar o barril lá no fechamento do dia 1º, quinta-feira. O índice do medo, o índice S&P 500 VIX, que analisa aí a volatilidade do mercado de ações norte-americana, fechou com queda de 10,67%, aí a 17,33 pontos, e lembrando que quanto mais baixa essa pontuação do índice S&P 500 VIX, menor o risco de oscilação e maior a confiança dos investidores em renda variável. Olhando aí para o fechamento de metais futuro, no dia 1º tivemos o ouro fechando a 1.730 dólares e 45 cents a onça, o alumínio futuro a 2.230 dólares e 50 cents, e o ferro refinado caindo um pouco mais e fechando aí a 163 dólares e 68 cents. O fechamento do dia 1º, as principais altas do índice Ibovespa, nós tivemos Braskem com alta de 2,19%, fechando a R$ 40,56. Açaí, que é a rede Açaí que separou do Pão de Açúcar, houve aquela cisão, né? Fechando a R$ 75,06, uma alta de 1,65%. Cosan, alta de 1,56%, fechando o dia aí a R$ 92,85. Klabin 11, fechando aí com 1,52 de alta, valor de R$ 28,05 por ação, e Via Varejo, que continua oscilando bastante, chegando aí a R$ 12,25, uma alta de R$ 1,49%. As principais baixas nós temos ali Qualicorp, Qual3, com queda de 4,41% a R$ 29,01, BBDC4 e BBDC3, né, que são as ações de Bradesco, que em geral as ações de bancos no dia 1º sofreram bastante. BBDC4, que é a ação preferencial, queda de 3,66% a R$ 25,79. E BBDC3 fechando aí a R$ 22,70, queda de 3,44%, também entre as principais quedas. Cogna fechou com queda de 3,51% a R$ 3,84. E Goal 4, que é metalúrgica Gerdau, queda de 3,50%, fechamento em R$ 12,94 na sexta-feira, dia 1º do 4 de 2021. Olhando aí para
principais índices, a principal agenda brasileira no dia de hoje. Devemos ficar de olho aí no IPC-FIP, né, que é o índice de preços ao consumidor revelado aí pela FIP. Aí, quem não lembra, a FIP é onde tem lá o preço médio de veículos e diversos outros indicadores que são fundamentais aí para a economia, inclusive para empresas como um todo. E hoje, muito importante, hoje nós temos aí relatório Focus, né, o boletim Focus, onde apresenta aí principalmente a opinião de especialistas dos bancos, das instituições financeiras em relação a crescimento de PIB, moeda, IPCA, que é a inflação, e também a taxa Selic. Com tudo que aconteceu aí nas últimas semanas, muito importante ficar de olho aí, interpretar o relatório Focus no dia de hoje. E internacionalmente, hoje nós temos divulgação do PMI de serviços lá nos Estados Unidos. Hoje é um dia aí com menos movimentação por conta do feriado. Olhando para a política, após na quinta-feira ali, 6 pré-candidatos à presidência do Brasil terem assinado aquele termo em favor da democracia e em apoio à Constituição de 1988, falando que a democracia é importantíssima e o respeito que deve se manter, principalmente aí porque naqueles dias o presidente Jair Bolsonaro havia feito algumas mudanças no Ministério da Defesa e automaticamente nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e já se falava em um possível novo golpe, além da comemoração do golpe militar de 1964. Com isso, alguns desses pré-candidatos, como é o caso do Mandetta, ex-ministro da Saúde, e também o próprio PDT, Ciro Gomes, falaram que podem abrir mão da candidatura ou da pré-candidatura à presidência da República em 2022 em prol de uma aliança, né, para tirar um pouquinho da polarização que nós temos aí, essa polarização Lula-Bolsonaro. Bolsonaro não está mais no PSL, né, desculpa, mas esquerda e direita, e em prol de um único candidato que possa fazer frente aos dois, tanto Mandetta quanto Ciro Gomes, ou melhor, o PDT de Ciro Gomes, podem abrir mão dessa pré-candidatura. O próprio Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, também defende uma formação de centro progressista social e econômica. Com toda essa movimentação aí, podemos ter muitas mudanças aí até as eleições, mas é importante ficar de olho, pois isso tudo aí pode movimentar o dia a dia, pode movimentar o mercado como um todo. Diversos prefeitos a nível Brasil criticam e pedem uma intervenção do ministro do STF, Fux, após ele ter liberado aí para o final de semana, o feriado de Páscoa, a liberação de cultos e missas em igrejas. Isso aconteceu lá de quinta para sexta-feira, essa permissão para que as igrejas como um todo funcionassem aí com 25% da capacidade máxima permitida. Muitos prefeitos criticaram, visto que estamos em um momento crítico em relação à Covid-19, várias medidas restritivas acontecendo, e essa liberação pode, obviamente, aí acarretar mais pessoas na rua e um aumento maior do número de casos de Covid-19, sejam novas contaminações ou, infelizmente, novas mortes também. Olhando aí para o orçamento novamente, nós temos aí um novo atrito entre Congresso e o ministro Paulo Guedes, que tem aí tido bastante discussão por conta da questão do orçamento, e inclusive algumas fontes têm afirmado que o ministro Paulo Guedes só fica no governo se ele puder cumprir as regras fiscais. E nesse momento ele acredita que não consegue cumprir e que infelizmente existe a possibilidade, inclusive, aí, de pedaladas para cumprir o orçamento de 2021. Finalizando a parte política, o Centrão está em uma disputa de diversos cargos no Banco do Brasil, principalmente aí as vice-presidências aí que chegam a salários acima de 60 mil reais, e obviamente muitos do Centrão querem indicar os próximos vice-presidentes da instituição do Banco do Brasil.
Olhando um pouquinho para cenário econômico, financiamentos de veículo como um todo, lembrando, eu sempre digo aqui, né, brasileiro é apaixonado por carro e é um dos movimentos aí que acaba sempre mostrando o aquecimento ou não do mercado, a parte de compras e emplacamento de novos veículos. Nesse momento aí, com fábricas fechadas, os veículos seminovos têm tido muita força, inclusive aí, com alta de quase 2% nos preços aí, desde o do início do ano. E o financiamento dos veículos tem sido de cada vez prazos mais longos. Com o prazo mais longo, automaticamente a parcela fica mais baixa, né? Cabe mais fácil no bolso, no orçamento das famílias brasileiras, mas automaticamente existe um risco maior tanto para as instituições financeiras como para quem comprou o veículo, e também existe um pagamento maior de juros por conta desse prazo mais estendido. O presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, o Hélio Magalhães, ele pediu a renúncia, ele renunciou ao cargo. Em entrevista, ele disse que deixou uma carta de renúncia onde ele faz duras críticas, principalmente à intervenção do presidente Jair Bolsonaro na instituição. Ele, inclusive, ressalta que, por mais que o Brasil que seja o principal acionista, inclusive acionista controlador do Banco do Brasil, o governo sendo esse acionista, ainda assim, por se tratar de uma entidade privada, uma SA, não deveria haver tamanha intervenção do governo. Lembrando, né, que por conta de algumas intervenções aí, o próprio André Brandão, já 15 dias atrás, 15, 16 dias atrás, renunciou ao cargo, né? E agora o Hélio Magalhães, que é o presidente do Conselho de Administração, também fez essa renúncia e, obviamente, isso vai impactar diretamente as ações de Banco do Brasil, das estatais como um todo e o índice Ibovespa. O presidente do Banco Central, também o Campos Neto ali, lembrando, na semana passada, em entrevista, ele já dizia que a vacinação e também o risco fiscal tiravam o sono dele. Ele deu uma entrevista nesse final de semana, nesse feriado prolongado, aonde ele também vê com maior risco fiscal o Brasil por conta do orçamento de 2021. Por isso eu disse lá no início que o orçamento aí já inicia a terceira semana, basicamente, aí, sendo notícia principal no ambiente político e econômico brasileiro e deve continuar pelo menos pelo restante dessa semana. A pandemia leva bancos a refazerem projeções em relação ao Brasil para 2021. As principais instituições financeiras do Brasil e do mundo revêem suas expectativas de projeção, inclusive em relação aí ao índice Ibovespa e como ele deve fechar o ano de 2021. A média diária de mortes no Brasil por Covid-19 nos últimos 7 dias, infelizmente, ultrapassou aí 3 mil mortos. Essa média diária, então, é realmente um sinal de que nós estamos aí cada vez num problema mais crítico e sempre esperamos que não se cumpra aquela máxima aí que o próprio Ministério da Saúde divulgou algumas semanas atrás e nós falamos aqui, que possivelmente temos a chance de chegar aí a 5 mil mortes por dia nas próximas semanas. Enquanto isso, o Brasil comemora também o fato de ter alcançado em um dia 1 milhão de pessoas imunizadas. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, a Localweb, empresa que abriu o capital aí há pouco mais de um ano e teve mais de 400% de alta desde então, entra no radar para talvez compor o índice Ibovespa para o próximo quadrimestre. Lembrando que o índice Ibovespa são aí 70 e poucas ações ali, pode oscilar um pouco mais, um pouco a menos, a quantidade de ações que compõem o índice, mas essas ações ali pode haver entrada e saída de novas empresas a cada 4 meses, ou seja, 3 mudanças no ano, e agora a Localweb entra no radar e pode ser que para o próximo quadrimestre ela também componha o índice Ibovespa. As vendas de barcos e iates continuam a todo vapor, inclusive com fortes altas aí perspectiva para 2021 e 2022, refletindo novamente aí a situação de que a pandemia distanciou ainda mais os mais ricos dos mais pobres.
Lojas pernambucanas, né, planejam aí uma abertura de quase 40 lojas, a maioria delas principalmente aí na região norte e nordeste, que acabou sendo beneficiada aí por conta do auxílio emergencial também, e ela estuda para realmente retomar patamares lá do ano de 2019. E além disso, desde o ano passado já existe uma conversa e uma análise de lojas pernambucanas para abertura de capital na Bolsa Brasileira. O novo presidente da Petrobras inicia hoje o processo de transição para assumir a companhia. Mais uma notícia importante: os dados de mais de 500 milhões de usuários do Facebook ressurgem aí em fóruns de hackers. Então, lembrando aí, né, nós já tivemos alguns problemas com vazamento de dados aqui no Brasil, já houve situações semelhantes em relação ao Facebook e agora novamente ressurgem esses dados, o que pode aí impactar em cenário internacional, principalmente as ações do Facebook e algumas outras ações da CVM lá dos Estados Unidos, talvez tomar medidas em relação ao Facebook. As ações da Gerdau, né, são uma das grandes apostas aí das grandes casas de análise aí para os próximos meses, principalmente visando aí a demanda aí por minérios e por ferro principalmente, olhando inclusive o próprio cenário norte-americano com toda aquela expectativa do plano Biden de $1 trilhão ali investido nos próximos 8 anos. Nós já falamos aqui algumas vezes. Sempre relembrando que aqui nós não damos nenhum tipo de informação ou recomendação de compra ou de venda, apenas trazendo informações, inclusive algumas casas como o próprio BTG Pactual, trazendo aí no lugar de Petrobras as ações da companhia Gerdau. Olhando um pouquinho para a abertura de mercado e fechamento no dia de hoje, né, nós temos aqui, por conta do feriado de Páscoa, diversos locais que não tem pregão hoje. Então hoje nós temos aí feriado de Páscoa na segunda-feira lá no Reino Unido, Alemanha, Suíça, Itália, França, Portugal, Espanha, Austrália, Hong Kong, África do Sul, China e Nova Zelândia. Então esses mercados permanecem fechados, o que automaticamente deve trazer menos oscilação no dia de hoje e automaticamente uma volatilidade menor. Falando aí de abertura de mercado, então praticamente aí nós temos as bolsas norte-americanas em pré-market nesse momento, 6h14 da manhã. Nós vemos aí Dow Jones subindo 0,60, S&P 500 subindo 0,50 pontos e Nasdaq subindo 0,40 nesse momento, 6h15 da manhã. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia aqui. Lembrando que todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado do dia anterior e principalmente as notícias aí que podem movimentar o seu dia a dia. Obrigado pela sua companhia, deixa seu like, se inscreva no canal e entre em um dos nossos grupos de WhatsApp para receber todo esse material de forma gratuita antes das 7 horas da manhã. E assim você pode, em vídeo, em texto, acompanhar e tirar suas dúvidas a qualquer momento. Um abraço, até amanhã, bons negócios e uma ótima semana. Tchau, tchau!